Eu quis começar esse ano com algo mais leve, mas ao mesmo tempo muito profundo e com muitos significados, que é falar sobre histórias em quadrinho. Nós vamos falar um pouco a respeito de como passou pela nossa vida em determinados momentos um quadrinho da Mafalda, um quadrinho do Calvin, que a gente gostava demais desses quadrinhos, eu pelo menos gostava demais, porque ele não era só uma coisa bonitinha, mas tinha algum significado, tinha algum conteúdo mais profundo. E isso é uma coisa interessante. Eu considero que tudo que a gente faz, quando se trata da construção de uma cultura, tudo pode conter mais do que mero entretenimento. Tudo pode ter uma chamada de consciência e um pouco mais de profundidade. Bom, há, claro, que tentativas de fazer coisas semelhantes no Brasil, entre elas o trabalho desse jovem Caetano Curi. Eu não sei se algum de vocês conhece os quadrinhos do Theo e o Minimundo. Alguém conhece? Então nós vamos tratar sobre essa forma leve, simples, mas muito eficiente de transmitir conteúdos. Simplesmente eu peguei alguns quadrinhos dele e vamos fazer uma palestra de filosofia em cima de quadrinhos. E vocês vão ver que realmente tem profundidade para isso, tem sustentação para isso. Eu acho que coisas desse tipo a gente deveria apoiar, porque é muito raro termos coisas dessa qualidade, sobretudo de autoria de brasileiros, não é? Então eu acho que a gente deve valorizar. Conheço particularmente, diretamente, Caetano Curi, é um jovem muito acessível, muito inspirado, e espero que a gente possa curtir esses quadrinhos e aprender a também valorizar esse trabalho quando se trata de algo feito por um conterrâneo nosso, feito no Brasil, tá certo? Esse é o Caetano Curi. Caetano, então, é jovem, tem apenas 39 anos, é um jornalista nascido numa cidade chamada Caçu, em Goiás, ou seja, uma coisinha bem pequenininha, né? Ele é jornalista, trabalhou em São Paulo, foi ilustrador da Folha de São Paulo, e as tirinhas dele, mesmo antes do Theo e o Minimundo, as tirinhas dele já foram compartilhadas por vários sites pelo Brasil afora. Ele começou esse trabalho do Theo e o Minimundo em 2012. De lá para cá ele já publicou 3 livros de tirinhas de Theo e o Minimundo, que vale muito a pena conhecer, são muito interessantes. Então, como eu falava com vocês, quando a gente pega coisas desse tipo, tirinhas inteligentes e criativas, são sempre muito valorizadas. Marcam, todo mundo lamentou pelo mundo afora, em 2020, a morte de Quino, criador da Mafalda, porque teve presente na vida de todo mundo e sempre foi muito inspiradora, provocativa, né, e continua estando até hoje. Seu criador era genial e tinha determinadas tiradas muito profundas pela boca dessa bonequinha, dessa menininha. Então, foi algo que cruzou o mundo de um lado a outro, todo mundo gosta de Mafalda. Também o Calvin é um quadrinho que, para quem conhece, também é muito inspirador, muito provocativo, com colocações muito interessantes. Só que a gente sente uma certa carência, embora não faltem tentativas, a gente sente uma certa carência de algo do mesmo nível, como eu falava, feito por um brasileiro, né? Então, Bill Watterson, que é o autor do Calvin, é um americano, Quino era um argentino, e em termos de Brasil, quadrinhos desse tipo, quem seria? Eu trouxe para vocês a proposta de conhecerem Caetano Curi, conhecerem esse trabalho que é tão sugestivo e tão profundo. Vamos abordar filosoficamente alguns dos quadrinhos dele. Então, continuando, Theo e o Minimundo. Theo, evidentemente, vem de Theos, é Deus mesmo. E ele tem um microscópio onde ele fica vendo o que acontece no planeta Terra. No seu microscópio ele amplia a Terra e vê os homens com as suas loucuras, com as suas contradições, e muitas vezes conversa com aquela que é a sua amiga, a sua acompanhante de sempre, que é uma borboleta, Eulália. Eulália dá respostas brilhantes sempre. Ela é como se fosse o ponto mais elevado da consciência dele. Estabelece-se um diálogo entre os dois, onde ele sempre faz as suas colocações e ela completa com alguma coisa brilhante. Ela eleva a visão dele de mundo. Ela é uma borboleta interessante porque ela tem os naipes do baralho, os 4 naipes desenhados nas asas. Tá? Então, os 4 naipes estão ali mostrando como se ela fosse capaz de lidar com todos os assuntos, entrar em todas as searas, conhecer um pouco de tudo, ou seja, dando a entender que se trata de um ser sábio, um ser que detém alguma sabedoria.
E ela é amiga dele, é conselheira, amiga inseparável dele. É a borboleta Eulália, tá? E Minimundo, logicamente, é a Terra. Então, o Theo é como se fosse uma representação de um menino que é Deus, olhando o mundo e vendo as loucuras dos homens, as contradições dos homens. E ele mesmo aprendendo, fazendo colocações, querendo aprender, passando por provas também muito parecidas com as dos seres humanos e também querendo aprender. E a Eulália ensinando algumas coisas para ele. Esse é mais ou menos o enredo da história. Você vai vê-lo constantemente ou com o microscópio ou passando por alguma situação, conversando, trocando ideias com a borboleta, a sua fiel companheira. E aí eu selecionei para vocês, não é tão simples porque ele realmente é muito imaginativo, tem muita coisa interessante. Eu selecionei as minhas prediletas, os quadrinhos prediletos, para que a gente comentasse e conhecesse um pouco da qualidade desses quadrinhos, as grandes sacadas filosóficas que ele faz. Eu conversando com o Caetano Nicuri, eu dizia para ele, olha, você é um filósofo, você não sabe disso ainda, mas porque o que você coloca tem muita profundidade. Tem muito cabimento, é resultado de uma reflexão profunda e puxa uma reflexão profunda. Então vamos lá, vamos conhecer então alguma das tirinhas do nosso amigo Theo e o Minimundo. Aqui tem uma primeira. Começa o Theo com a borboleta e ela pergunta, ainda é triste? E ele diz, sim. E ela pergunta, que tal seguir em frente? Ele responde, de que lado fica a frente? E ela vai responder, do lado de dentro. Não é interessante? Ou seja, onde é que a gente processa todas as experiências para que a gente possa seguir adiante? Do lado de dentro. As respostas não estão em nenhum lugar do lado de fora. Quando você passa por uma experiência, você deve extrair o que ela tem a te ensinar. E daí você extrai uma memória que é permanente para toda a vida. Usando um exemplo que sempre uso nas minhas aulas, imagine que você esteja andando pela rua e de repente pise num buraco. Imagina que seja uma mulher, esteja com um sapato de salto, quebra ali o seu salto. Existe uma memória superficial desse fato. Puxa, que chato, estraguei meu sapato novo, me atrasei, que problema chato, por que o prefeito da cidade não conserta esse buraco? Percebe que isso é uma memória superficial, que daqui a pouco tempo você esquece disso? Eu te pergunto daqui a um ano, qual era o sapato que você estava usando aquele dia? Ah, sei lá. Uma memória passageira. Você não poderia extrair desse fato uma memória mais profunda que permanece? O que eu poderia extrair daí? Distração provoca dor. Distração te expõe a situações dolorosas. Eu não posso extrair essa memória desse fato? Posso. E se eu extraio essa memória, ela se torna um aprendizado para mim. Que daqui por diante eu procuro estar mais presente na minha vida, mais consciente daquilo que eu estou fazendo. Então, todos os fatos da vida têm esse sumo, têm esse extrato que a gente pode tirar deles. E assim eles vão-se embora, a gente esquece do superficial, mas algo deles fica conosco. Se eu não aprendi nada desse fato, eu estou convocando a vida a, de alguma maneira, repeti-lo, porque eu necessito desse aprendizado. Então, cada vez que a gente vive um aprendizado, se for capaz de recolher essa essência que ele tem para te ensinar, ele pode ficar no passado, você não necessita mais vivê-lo. Existe, inclusive, uma passagem da tradição tibetana que diz algo muito interessante, que se nós fôssemos capazes de todas as nossas experiências, de guardar só aquilo que aprendemos e esquecer o quanto pagamos por essa experiência, talvez não necessitássemos morrer. Forte, né? Diz que por que é necessária a morte? Porque às vezes carregamos um fardo de angústias, de melancolias, de rancores tão grandes que a vida misericordiosamente tem que ir lá e cortar aquilo. Se eu esquecesse do preço que eu paguei por um ensinamento e só guardasse o ensinamento, eu caminharia leve. Então, se eu quero superar alguma coisa, eu tenho que ir em frente. E a frente é onde? Do lado de dentro. Do lado de dentro eu processo a experiência, extraio o que ela tem a me ensinar e posso continuar caminhando para frente, que é onde? Dentro também. Caminhando no sentido de ter uma consciência cada vez mais ampla, cada vez mais elevada. Ou seja, ir em frente é ir cada vez mais para dentro e para cima. Elevar cada vez mais a sua consciência, torná-la cada vez mais ampla. Numa situação muito simples, pueril, ele consegue colocar esse ensinamento de uma maneira muito bonita. A solução é ir para frente. E para frente, gente, é sempre bom lembrar, é do lado de dentro. Mais um quadrinho.
Vejam só que curioso isso. Ele conversando mais uma vez com Eulália, ele chega para ela e pergunta: você está chateada? E ela responde: sim. Porque eu gritei com você? Não. Por que então? Porque eu gritei de volta. Não é interessante? Existe inclusive um conto zen antigo que fala um pouco a respeito disso. Imagine que um mestre vem, um homem, um desafiante, um mestre de artes marciais antigo, vem um desafiante e tenta tirá-lo da calma de todos os jeitos, ofende ele de todos os jeitos, até que perde a paciência, porque o mestre não sai do centro e vai embora. Aí os discípulos desse mestre de artes marciais chegam para ele e perguntam: mas como é que o senhor aguentou isso, aquele homem ofendendo tanto assim, o senhor não fez nada? E aí ele pergunta para eles: olha, se alguém vem e quer te dar um presente e você não aceita esse presente, ele pertence a quem? A quem queria te dar, né? Ele tem que ir embora com ele. Se eu não aceito a ofensa que me foi dada, o problema é de quem deu a ofensa. Mas quando eu aceito essa ofensa e respondo à mesma altura, aí eu já entrei no problema do outro. Como diriam os indianos, comprei o karma do outro. Eu me embolei com ele na mesma situação complexa. Ou seja, eu me envolvi naquela situação. Eu poderia perfeitamente deixar que ele seguisse com a sua experiência, sem que isso tivesse nada a ver comigo. Mas a partir do momento que eu respondo à altura, significa que eu cheguei à altura dessa pessoa. E agora o problema não é só dele, é nosso. Entendem isso? Você acorda alegremente e vai pela manhã comprar um jornal na banca de jornal. Esse exemplo já está ficando meio velho, né? Ninguém faz mais isso. Mas vamos fazer de conta. Fazer de conta. Desculpem a idade da oradora. E você chega lá e o jornaleiro está mal-humorado, te trata mal. Você vai dar a essa pessoa o direito de decidir o seu estado de humor pelo dia fora? Vai dar tanto poder assim a essa pessoa? Não. Ele está mal, é problema dele. Eu sigo bem. Por que eu vou delegar a alguém o direito de decidir o meu estado de espírito? Ele que fique com aquilo que ele gerou. Eu não. Eu estou bem e vou continuar bem. Isso é um estado de autonomia, de independência, de individualidade. Ou seja, se ela não tivesse respondido à altura, não tinha problema. Era o Theo que tinha que resolver o seu problema. Ela não tinha nada a ver com isso. Mas como ela grita de volta, ela se envolve na situação. Ela chega ao mesmo nível do que ele tinha feito. E agora o problema é dela também. Isso é uma lição de vida muito interessante. Não delegar a ninguém o direito de decidir o nosso estado de consciência, nosso estado de espírito. Sermos senhores de nós mesmos. Eu decido como eu estarei hoje. E ninguém vai poder mudar isso a menos que eu deixe, a menos que eu entregue. Eu decidi que hoje será um dia de consciência elevada. Eu decidi que a minha vida será sempre levada da melhor maneira possível. Eu não vou sair arrastando comigo uma cólera, uma melancolia, um rancor, que é como se você saísse arrastando um saco de pólvora pela vida fora. Eu não vou estar sempre entrando no emocional daquele que me agride. Isso não tem sentido. Eu decido, eu vou caminhar leve. E quem tenha peso, que se vire com seu peso. Mas eu não vou compartilhar disso. E isso é exatamente o que a Eulália ensina aqui. Ou seja, por que eu estou chateada? Não porque você gritou, o fato de você ter gritado é problema seu. Mas eu ter respondido é problema meu. Ou seja, eu perdi o controle de mim mesma. E uma vez eu ouvi uma coisa que eu preferia não ter ouvido, inclusive. Mas foi uma situação que me deu uma reflexão interessante. Não sei se vocês já assistiram algum programa desse tipo, e eu nem sei dizer por que eu estava assisti um pequeno pedaço, onde eles entrevistavam criminosos que tinham cometido determinados crimes bárbaros. Perguntavam: por que você fez? E eles disseram: eu não sei o que aconteceu. Eu saí fora de mim, tinha uma voz dentro de mim dizendo: faz, vai lá, bate, faz. E eu não soube resistir a isso, fui lá e fiz. Eu fiquei pensando sobre aquilo, foi um momento de um programa mórbido que não gostaria de ter assistido, mas eu fiquei pensando quantas vozes vêm dentro de nós que podem ser graves, agressivas, violentas. Se eu não tenho controle de mim mesmo nas coisas pequenas, será que um dia eu também não posso ser controlado por uma voz dessa? Porque se for cedendo nas coisas pequenas, daqui a pouco vem as vozes médias, daqui a pouco vem as vozes grandes.
Se eu não sou capaz de calar a boca da violência quando ela quer se manifestar na briga com o jornaleiro, quem sabe daqui a pouco é algo mais grave? Quem sabe alguém me tira do sério e eu parto para uma agressão física? Quem sabe alguém me tira do sério e eu parto para alguma coisa mais grave? Quem nos garantirá que nós continuaremos mantendo as rédeas da nossa vida, pela vida fora, na nossa mão? Quem vai nos garantir? Você que tem que se garantir. Quando a violência se manifesta em pequenas coisas, eu tenho controle dela. Esse bicho está sob o meu controle. Eu estou com as rédeas dele na mão. Ele não vai disparar sem o meu consentimento. Eu achei curioso isso porque quanto mais o caráter é débil, quanto mais a pessoa é frágil, mais vai ficando um joguete na mão dessas forças, dessas vozes, desses ímpetos animalescos que existem dentro do ser humano. E muita gente chegou muito fundo nisso. Isso é algo que a gente tem que ter cuidado. Não dá vazão a que uma agressividade sem sentido tome conta da nossa vida. Desde já eu vou lutar contra isso. Eu não vou deixar que nenhum tipo de agressividade, de violência provocada pelos outros tome conta de mim. Eu sou senhor da minha própria vida. Eu tenho as rédeas da minha vida na minha mão, não entrego para ninguém. Então essa é uma observação muito importante que a gente faça. Garantir a nós mesmos contra a violência, pela vida fora. Vejam esse que interessante, eu acho ótima essa passagem. Um cidadão com um balão vermelho na mão e conversando com o balão. Aí ele diz, sinto um vazio por dentro, e o balão diz, eu também. Aí o cidadão pergunta, te incomoda? E o balão responde, pelo contrário, é o vazio que me move. Ele começa a puxar o homem para cima por causa do vazio, do gás do vazio que o move. Não é interessante isso? Recentemente, talvez alguns de vocês tenham visto, eu tive uma conversa, uma live com a Monja Coen, onde a gente falava um pouco sobre essa questão do vazio. Eu coloquei o tema em torno do vazio exatamente porque eu queria mostrar essa dualidade do vazio. Nós, quando dizemos eu estou vazio, muitas vezes está dizendo eu estou angustiado, eu me sinto só. Quando muitas tradições têm essa ideia do vazio como um momento maravilhoso da sua vida. Sabe aquele momento onde você consegue relaxar, parar um pouco a tua mente, fazer com que os pensamentos parem de fazer tanto barulho na tua mente, ficar ouvindo só o pulsar do teu coração e sentir em absoluta paz, sentir como se você tivesse encontrado a sua verdadeira identidade. Qualquer povo oriental que faça meditação, por exemplo, a primeira coisa que eles vão fazer é te ensinar a dominar o teu pensamento. Não é isso? Para que você tenha um certo vazio, que você possa ter um encontro com o teu eu mais profundo, se sentir em paz, porque aí é a fonte da sua identidade. Aí você encontra a si próprio, por trás da tagarelice da mente, porque a mente é terrível. Ela não deixa que você encontre quem é você por trás de tudo isso. A mente tagarela tanto, já aconteceu com vocês, de ter que voltar ao banheiro para examinar as cerdas da escova de dente para ver se realmente escovou o dente? O que você estava fazendo enquanto estava escovando o dente? Plá, 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 porque isso, porque aquilo, porque o vizinho, porque amanhã no trabalho, ele não podia ter feito isso. Blá, 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 blá. Você não sabe nem o que você fez. É incrível o que a mente faz com a gente. E produz um ruído tal que você não tem um momento para encontrar essa tua essência mais profunda, que é de onde você tira a tua identidade, de onde você tira a tua paz, teu estado de espírito, a tua serenidade, que garante a tua base para enfrentar a vida. Você tem de vez em quando de fechar a porta para a mente e ir ao encontro desse vazio luminoso, que é aquilo que a gente tem de mais profundo, que é o que nos impulsiona para depois voltar à vida com força, com identidade, com individualidade, sabendo quem somos nós, não se deixando arrastar pelas circunstâncias. É daí que a gente tira aquilo que tem de mais profundo. Portanto, quando se fala vazio, vocês têm que entender que existem duas versões para o vazio. Existe o vazio que o cidadão está falando, que é uma angústia, me sinto tão sem sentido, e existe o vazio que é plenitude, que a gente precisa dele. É muito importante que cada vez mais a gente tente segurar um pouco a nossa mente, fixar a nossa atenção nesse pulsar do nosso coração, ter um pouco de paz, todo mundo precisa disso. Um pouco de silêncio interior, para que você encontre de fato quem é você no meio de tudo isso. A palavra inteligência vem de intereleger, escolher dentre, saber escolher dentre as coisas que a vida sugere que seja você, quem é realmente você.
Nesse momento de vida interior, de plenitude, de paz, do chamado vazio luminoso, é o momento que você encontra com você mesmo. Então o balão diz, muito pelo contrário, eu não me sinto mal com isso, é esse vazio que me impulsiona. E se vocês encontram esse estado de paz interior, de vazio interior, vocês vão ver que é exatamente ele que os impulsiona. Marque um ponto de encontro com a sua alma, que é daí que você vai tirar combustível para o resto da jornada. Achei muito bonito e muito profundo esse quadrinho. Eu fico pensando, às vezes, se as pessoas que leem rapidamente entendem o que ele quis dizer com isso. É tão divertidinho, né? Tão bonitinho, mas o que foi mesmo que ele quis dizer com isso? E não é curioso um quadrinho que exige reflexão para você entender o que ele está dizendo? É curioso, são simplesmente 4 cenas, simples demais. Exige reflexão, e seja, isso é ótimo. Está pedindo às pessoas que mergulhem e busquem conteúdos mais profundos. Continuando o nosso próximo quadrinho, também acho ótimo esse. Theo caminhando com a borboleta, e ele pergunta, que lugar eu deveria conhecer? E ela responde, o lugar do outro, talvez. Não é interessante? Que lugar eu deveria conhecer? Eu tenho que ir no Japão, tenho que ir do outro lado do mundo, tenho que conhecer tal lugar, tenho que ir aqui, ali, acolá. Tá bom, você vai se divertir. Mas será que existe algum lugar no mundo exterior que possa te dar mais profundidade para que você viva bem do que a capacidade de se colocar no lugar do outro, a empatia? Você percebe que essa capacidade é um diferencial tremendo para a nossa vida. Em primeiro lugar, saber que eu não sou dono da verdade. Depois, me colocar no marco psicológico do outro e tentar entender como ele entende a vida. Provavelmente ele viu alguma coisa que eu ainda não vi. E ele deve ter uma zona de sombra que eu posso ajudá-lo a limpar. Quando eu me coloco no lugar do outro, os conflitos diminuem. Eu entendo em que ele está baseado para agir da maneira como age. Isso significa um interesse no mundo do outro. Significa que eu não me considero dono da verdade. E isso vai me fazer estar sempre crescendo. Cada vez que eu me coloco no lugar do outro, em primeiro lugar, eu facilito uma convivência de muito maior qualidade. E, em segundo lugar, eu vejo o mundo por mais um ponto de vista, que é o ponto de vista do outro. Então, talvez não haja nos 4 cantos do mundo um lugar melhor para você fazer turismo do que o lugar do outro. Começar a perceber todas as necessidades do mundo, como o outro vê o mundo, o que ele necessita, o que ele sente, por que ele sofre, como eu posso interagir com o outro de tal maneira que esse sofrimento seja minimizado, que ambos saiam acrescidos, ambos cresçam pelo fato da gente ter se encontrado. Ou seja, eu era de um tamanho, ele também, nos encontramos, saímos maiores, somamos um na vida do outro. O lugar do outro é talvez o lugar que mais necessitamos conhecer na vida. Sair do nosso isolamento, nosso egoísmo, de donos da verdade e aprender através da empatia, a capacidade de se colocar profundamente no marco psicológico do outro, vendo o mundo como ele vê, a partir das premissas que ele tem, dispondo-se a aprender e dispondo-se a ensinar. Vocês já imaginaram se o mundo fosse mais empático? Quantos dos problemas que temos hoje em dia existiriam? Conflitos sociais, conflitos bélicos, guerras para tudo quanto é canto, conflitos econômicos, um querendo tirar vantagens econômicas sobre o outro. Qual desses conflitos persistiria numa humanidade com 8 bilhões de seres humanos empáticos, sabendo se colocar um no lugar do outro? Vocês percebem que isso aí seria uma ferramenta maravilhosa para mudar o nosso ponto de vista egoísta de que o bom é aquilo que apenas me beneficia? Porque eu começo a perceber a necessidade do outro e começo a participar dela e ter interesse em que a necessidade do outro também seja suprida e não apenas a minha. Sou um veículo de fraternidade. Isso seria um veículo para nós minimizarmos os males todos do mundo nos quais vivemos atualmente. Continuando, esse é um outro quadrinho que eu acho muito interessante, eu não sei se vocês veem, é um cidadão que ele tem como se fossem vários círculos concêntricos na barriga, como se fosse um alvo, né, em torno do umbigo dele. Ele está olhando apenas para o umbigo. Né? Aí ele vai andando e diz, eu me senti o centro das atenções. Um dia, tropiquei e caí. Na hora, morri de vergonha. Depois eu vi que ninguém notou.
Aí ele mostra todo mundo olhando para o próprio umbigo. E por isso ninguém notou que ele tropicou e caiu. Ou seja, todo mundo se considerando especial, o melhor, o maior, aquele ser que veio para fazer diferença, o único, com um valor excepcional acima dos demais. Ninguém para te estender uma mão na hora que você cai. Todo mundo pensando demais em si próprio, querendo projetar demais a si próprio, querendo muito reconhecimento para a sua personalidade, um nível de egoísmo tremendo. Muitas vezes nas minhas palestras eu falo que o egoísmo é o maior mal do mundo. É aquilo que na tradição tibetana eles chamam da heresia da separatividade. É o que nos mantém isolados uns dos outros. O meu egoísmo faz com que eu pense que o seu mal pode me beneficiar. Quando isso é uma mentira. Quando um ser humano se beneficia, num certo nível, toda a humanidade se beneficia. Quando um ser humano perde, num certo nível, toda a humanidade perde. O egoísmo faz com que a gente ignore a dor alheia e possa, inclusive, passar a ser um gerador de dor alheia. Passamos por cima do outro para conseguir o destaque pessoal que queremos. Construímos a nossa vitória às custas dos outros e não junto com os outros. E no momento em que caímos, não há um só que possa nos estender a mão, porque todo mundo está pensando apenas em si próprio. E só no momento que ele cai é que ele vai perceber que as pessoas são assim, exatamente como ele. E nesse momento, todo mundo está ocupado demais para ajudá-lo a levantar do chão. O egoísta, só no momento que ele sofre uma grande queda, talvez ele venha perceber o horror que é o egoísmo. Quando esse egoísmo se vira contra ele. Quando ele se torna vítima, aí ele percebe o horror que é o egoísmo. Enquanto não, ele é protagonista desse egoísmo e acha que isso é a sua missão de vida. Eu acho engraçado que uma vez eu fiz uma palestra relativamente recente e uma pessoa no YouTube, porque lá tem todos os comentários, né, eu falava alguma coisa sobre fraternidade e uma pessoa fez um comentário que eu fiquei surpresa da coragem dela de dizer aquilo, porque eu sei que muita gente pensa, mas a coragem de assumir assim publicamente, eu achei impressionante. Ele dizia assim: eu cuido de mim mesmo e da minha família e não estou nem aí para os demais, cada um que cuide de si. Esse negócio de fraternidade é uma grande bobagem. E ele escreveu exatamente isso. E me pareceu que estava bem convicto. Eu achei impressionante que uma pessoa não perceba que a família dele é a humanidade, é todo mundo. E que esse tipo de pensamento é como o pensamento de uma célula cancerosa. Eu defendo a minha parte e o corpo que se dane. Só que quando o corpo se dana, a célula vai junto. Uma perda de um sentido de unidade, de fraternidade básica. Isso é curioso porque hoje isso tem defensores. Tem uma ideologia por trás disso. Isso tem defensores, é incrível. Por incrível que pareça, é assim. Então esse momento de queda é o momento que a gente vai perceber o quanto o egoísmo nos deixa sozinhos. Quando estamos estirados no chão, você não vai encontrar ninguém que te perceba. Por quê? Todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. Como você estava até então. E infelizmente a gente precisa dos momentos de queda para chegar a essa conclusão. Uma constatação muito dolorosa, né? De que estávamos sozinhos. Um outro momento do Theo com a borboleta Eulália, ele chega para ela e pergunta: eu não sei o que vou ser quando crescer. E ela responde: que tal ser você mesmo? Não é interessante? E o que eu vou ser quando eu crescer? Vou ser médico? Vou ser, sei lá, dentista, construtor? Ou seja, isso é o que você vai fazer, não é o que você vai ser. A gente planeja ocupações, não planeja no campo do ser. Eu vou ser uma pessoa justa? Eu vou ser uma pessoa fraterna? Eu vou ser uma pessoa realmente humana, sensível à dor alheia, comprometida com o bem do outro? O que eu vou ser? Não pensa nisso. O que eu vou fazer? O que o Theo estava esperando aí é que ele respondesse: seja, sei lá, arquiteto, seja alguma coisa. Ou seja, o que você vai fazer e não o que você vai ser. E que a Eulália responde exatamente o que ele tinha que pensar: seja você mesmo. Descubra qual o papel que você vê cumprir no mundo, seja leal a ele. Não deixe que o mundo imponha a você as suas regras. Descubra a sua verdadeira identidade. Seja cada vez mais humano e contribua para o mundo com o melhor que você tem, seja lá o que for que você tenha que fazer. Você não é a tua profissão. Se amanhã ou depois você deixa de trabalhar nisso, é obrigado a trabalhar com outra coisa, você deixa de ser o que é?
Você não é o seu endereço, você não é o número do seu CPF. Todas essas coisas são elementos superficiais. Quem é de fato você? Tua identidade está apoiada em quê? No campo do ser, quais são os teus valores? Em que você acredita? Aonde você quer chegar com tudo isso? Quem é você como ser humano? Garanta que você seja humano. Isso é fundamental. O que eu vou ser quando crescer? Humano. Garanta isso, que todo o resto, como diz a Bíblia, será dado por acréscimo. Entendem que o nosso planejamento é de tarefas e não da construção de nós mesmos? E quem constrói a nós mesmos se nós não nos preocupamos com isso? Viramos um joguete na mão das circunstâncias. Portanto, se as circunstâncias dizem que não tem nada de mais você mentir para o outro para tirar uma certa vantagem, eu minto para o outro. Qual é o meu senso ético? Se as circunstâncias dizem que não tem nada de mais eu ser egoísta para não ter que compartilhar as minhas coisas com o vizinho que precisa, eu sou egoísta e fecho a minha porta e deixo a necessidade do outro para lá. E quero tudo para mim. E não tenho uma noção ética de que essas coisas estão erradas. Isso é incrível. Não recebi uma noção básica que me gere algum peso de consciência. Vocês entendem a diferença entre imoralidade e amoralidade? Entendem isso? Existe um código que você aprendeu na sua família, na sua vida, tal coisa é certa, tal coisa é errada, tal coisa é justa, tal coisa é injusta. Você conhece, teus pais tentaram fundamentar, tentaram te fazer entender isso. Você conhece. E aí, num determinado momento, por uma fraqueza, você descumpre esse código. Isso é imoralidade. Você sabe que está errado, tem um certo sentimento de culpa, isso é imoralidade. Outra coisa é uma criança criada numa situação de caos tamanho, onde ela não sabe o que é certo e o que é errado. Não sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Todo mundo faz, é assim mesmo. Que mal tem se todo mundo faz? Isso é amoralidade. E nós estamos criando uma geração que está mergulhando na amoralidade, porque já não há uma noção muito sólida do que é e do que não é. Já não há muito referencial. Então o certo é o que todo mundo pensa. Em determinados momentos o que todo mundo pensa é um caos. Muitas vezes na história foi assim, estava todo mundo pensando errado. Você não tem um senso interno de ética, de respeito, de honestidade, de integridade, eu vou ser arrastada pelas piores coisas. Como você acha que uma nação super avançada, como era a Alemanha, foi arrastada pela mentalidade de um Adolf Hitler a ponto de achar que eram seres humanos superiores e que os demais podiam ser massacrados? Como se consegue convencer uma nação com um certo nível de leitura per capita, um certo nível de cultura, como se consegue arrastar uma nação para acreditar numa coisa dessas? E acreditaram. A gente não pode negar isso. Lógico que teve uma voz ou outra discordante, mas foi exceção. Um povo inteiro, na sua grande maioria, concordou com isso. Qual era o nível de formação moral dessas pessoas para não perceberem que estavam envolvidas numa loucura? Não pensem que nós hoje vivemos uma situação muito diferente. Podemos ser convencidos de muitas loucuras se forem bem expostas por um manipulador que tem uma boa lábia. A nossa base profunda, ética, moral, está muito fragilizada nos dias atuais. Não temos uma capacidade por nós mesmos percebermos o que é ético e o que não é. O que é verdadeiro e o que não é. O que é humano e o que não é. Então, o fundamental é que você se torne humano. O que você vai ser quando crescer? Ser humano. O que eu vou fazer eu vejo depois, mas eu vou ser um ser humano. Próximo quadrinho. Ele faz alguns quadrinhos onde ele usa personagens alternativos, né? Aqui é um personagem alternativo, uma senhora bem velhinha, que parece ter ficado viúva, sentada sozinha num banco, e ela diz: sinto tua falta, mas também sinto tua presença por toda parte. É bem interessante isso, né? Vocês percebem, aí a gente está mudando de um conceito para outro, do outro lado do mundo, né? Que é um sentimento de um amor profundo, um amor verdadeiro, onde você estabelece laços que um pouco do outro ser humano faz parte de você. Você integra um pouco dele, de tal maneira que você passa a ver o mundo não apenas pelos teus olhos, mas pelos olhos daquelas pessoas que você se ligou profundamente. O amor ata elos tão profundos que nada nem ninguém é capaz de separar. Sinto muito dizer para vocês, mas aquela frase do Vinícius de Moraes, de que o amor seja infinito enquanto dure, é uma rima, mas não é uma solução. Não é verdade.
O verdadeiro amor, ele é capaz de estabelecer laços que sejam sim infinitos. Traz para dentro do teu coração uma parte do outro, de tal maneira que você vê o mundo através daquela pessoa. Eu dizia um dia desses numa palestra quanto é raro hoje que você tenha aquela amizade, está ficando cada vez mais raro, aquela amizade que a pessoa pode se mudar para o Japão, vocês podem ficar um ano sem se falar. Quando se falam, é como se tivessem estado juntos ontem, porque há uma intimidade de coração, há uma compreensão tão grande um do outro, que é como se tivessem estado juntos ontem. Essas verdadeiras e profundas amizades são cada vez mais raras. Esses verdadeiros e profundos relacionamentos onde algo de essencial é compartilhado. De tal maneira que ainda que essa pessoa não esteja mais aqui, nesse mundo, eu vejo o mundo também através dela. E eu a vejo em todos os lugares do mundo. Se você já tiver um amigo, alguma pessoa na sua vida que quando você chega a ver uma coisa bela, você diz, lembrei de você. Quando você vê alguma coisa nobre e justa, você diz, lembrei de você. Em tudo que é bom da vida, você lembra dessa pessoa. Significa que você aprendeu a ver essa pessoa em todas as coisas belas, nobres e justas. É uma amizade tão profunda que você assimilou aquilo que essa pessoa tem de melhor. E ela está contigo o tempo todo. Nunca aconteceu com vocês de cada vez que vê uma coisa bela lembrar de fulano? Ou seja, fulano está estreitamente associado em você a tudo que é belo, justo e bom. Portanto, ele está em todos os lugares, ainda que fisicamente não esteja mais aqui. Mas por quê? Houve uma fusão, um compartilhar de corações, onde eu não sou mais só meu, algo de dentro de mim é também do outro. Eu não sou mais construído apenas por mim, há pedaços dentro de mim, de outros seres humanos, pelos laços profundos que eu fui capaz de estabelecer, de tal maneira que eu nunca estou desacompanhado. Esses laços profundos sempre estarão comigo. Lembrando daquela frase bíblica de que aquilo que Deus uniu, o homem não superará, não separará, perdão. Não é? Ou seja, laços que talvez nem a morte seja capaz de romper. É exatamente o que ela faz. Sinto a falta dele, mas ao mesmo tempo eu o vejo em todos os lugares. Tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que me parece interessante, eu o vejo lá. Ou seja, uma parte dele ficou profundamente mergulhada dentro de mim. E ninguém pode tirar. Isso seria um sentimento verdadeiro. Isso seria um laço profundo e verdadeiro, que hoje cada vez são mais raros. Também muito bonita essa passagem, mais um personagem alternativo dele, né? É um senhor que vê uma folha cair no chão. Aí ele diz, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então ele deve estar aqui por perto, ele começa a procurar. Aí a folha começa a gritar lá embaixo, sim, estou aqui. Ele olha meio desconcertado, né? Ele imaginava como se tivesse um Deus que estivesse olhando o universo e visse a folha cair. Não, Deus está na folha. Ele está em todas as coisas. Essa ideia do panteos, né? Todas as coisas têm que ser respeitadas pela parcela de divino, de sagrado que existe dentro delas. Se existe alguma coisa no universo que não tivesse uma parcela de Deus dentro delas, essa coisa limitaria Deus, porque o Deus é absoluto. Se ele é absoluto, não pode haver nada fora dele. Se tiver uma folha fora dele, ele já não é mais absoluto. Ele está limitado por essa folha. Entende? Se a gente tivesse essa noção clara de que existe uma parcela de Deus em todas as coisas, seria muito mais fácil a prática do amor, da generosidade, da fraternidade. Existe uma passagem de um livro sagrado para os indianos, muitas vezes já contei essa história, eu acho muito bonito, é um livro chamado o Ramayana. Recomendo para aqueles que não leram, é um livro que vale muito a pena conhecer, um épico indiano. Resumindo muito a história, havia um príncipe Rama, que sua esposa tinha sido roubado por um homem chamado Ravana e estava numa ilha. E ele pede ajuda, esse Rama era um ser divino, ele pede ajuda de todos os animais para construir sobre o mar uma ponte que ele pudesse atravessar e conquistar a sua esposa na ilha de Lanka, onde ela estava presa. E aí os animais todos começaram a juntar coisas para atirar sobre o mar e construindo uma ponte flutuante até a ilha de Lanka. E ele tinha um amigo que era um grande macaco, que era um seguidor dele, muito devoto, que era Hanuman, era um macaco enorme. E ele começa a carregar pedras e folhas e coisas para jogar sobre o oceano e fazer a ponte, e os esquilos resolvem ajudar também.
Aí você imagina uns esquilinhos pequenininhos se metendo no meio das pernas do macaco e atrapalhando e passando com aquelas pedrinhas pequenininhas que parece que não faz diferença nenhuma, e o Hanuman reclamando, sai para lá, esquilo, chutando o esquilo, com raiva do esquilo. Aí os esquilos ficaram muito chateados, foram reclamar para o príncipe Rama. Rama, o Hanuman está implicando com a gente, olha lá o Hanuman, ele está implicando com a gente, ele não deixa a gente ajudar a construir a ponte. Aí Rama, como um ser divino que era, ele vira o esquilo e passa o dedo nas costas do esquilo. Faz aquela marca branca que o esquilo tem nas costas. E aí ele manda os esquilos irem. Quando o Hanuman está carregando lá os pedregulhos, que ele vê o esquilo, que vai implicar com o esquilo, ele vê o dedo de Rama nas costas do esquilo. Ele, opa, peraí gente, vamos respeitar os esquilos. Olha, você vai pisar no esquilo, cuidado aí com o esquilo, pessoal. Por quê? Ele vê o dedo de Deus por trás de cada esquilo. Se nós fôssemos capazes de todas as coisas que queremos chutar, virá-la e ver o dedo de Deus por trás, nossa relação com as coisas seria muito diferente. Não existe nada dessacralizado no universo. Nada que esteja destituído de valor. Nada que não tenha direito de estar aqui junto conosco. Nada que não tenha que ser integrado. Nós vivemos um mundo do ou está comigo ou está contra mim. Esse mundo é pequeno demais para nós dois. Não, o mundo é para nós dois. Tem que dar um jeito de cabermos todos. Não podemos querer ter um mundo onde eliminamos todos os nossos desafetos. Temos que aprender a integrá-los. Que em todas as coisas existe uma parcela de Deus. Então aprender a ver a Deus em todas as coisas, inclusive na folha que cai. Por que Deus vê a folha que cai? Porque Ele é também a folha que cai. Isso sacraliza toda a natureza. Vocês acham que se a gente tivesse essa visão da natureza, seríamos os predadores que somos? Teríamos feito a destruição que fizemos com o planeta que hoje começamos a sofrer as consequências disso? Nós achamos que o planeta está para o nosso serviço, que não tem nenhum valor em si, como se estivesse aí simplesmente para ser desfrutado. Todas as coisas são sagradas. E todas merecem estar aqui tanto quanto cada um de nós. Ou seja, Deus está na folha que cai. E se pensássemos dessa maneira, até a folha que cai nos inspiraria respeito. Um estado de cerimonial, de harmonia com toda a vida. Isso num quadrinho. Vejam que é algo que dá muita reflexão, reflexões muito profundas, num quadrinho. Ou seja, muito bonito e muito interessante. Continuando, esse eu achei ótimo também. O Theo está olhando lá no microscópio, olhando para a Terra, né, para o seu mini-mundo, e conversando com a Eulália. Puxa vida, esse cara se acha uma estrela, o cidadão que ele está vendo lá no microscópio, né? Puxa vida, esse cara se acha uma estrela. E a Eulália diz, deixa ele. Ele diz, mas ele é um nada. Ele é só mais um no meio de bilhões. Que a Eulália diz, assim como toda estrela. Não é isso? Ele é um no meio de bilhões, a estrela também. Ou seja, no final das contas, esse ser tão especial que nós estamos pensando, somos todos nós ou não é ninguém. Achar que uma estrela é excepcional, coitada, ela está no meio de bilhões. Talvez seja tão miudinha que a pouca distância não se enxergue mais nada. Considerar que uma estrela mais importante do que um ser humano será? Nós estamos num universo onde cada um no seu lugar é de uma importância vital para o todo. Cada um no seu lugar. Não é a estrela, não é o planeta, não é o ninho de galáxias, não é uma muralha de galáxias, nada disso. É a importância de cada um no seu lugar. Isso é a justiça, segundo Platão. Cada um no seu lugar. Tem poder e é necessário e contribui para o todo. Ou seja, eu sou muito especial, eu sou uma estrela. Olha, nem você nem a estrela são tão especiais assim. São um no meio de bilhões. Portanto, encontre o seu lugar, faça aquilo que te corresponde, porque aí sim você se torna especial. Caso contrário, não. Isso me lembra uma história que eu contava numa palestra dos contos indianos, que talvez alguns de vocês conheçam, que era a história do quebrador de pedras. O cidadão quebrava pedras numa montanha para poder levar para as construções e as pessoas usarem nas construções. E ele estava muito descontente com o seu papel, ele se achava muito inferior. Aí ele queria ser muito um ministro de Estado.
Ele vê um ministro de Estado passando, carregado numa liteira, e as pessoas todas correndo à volta dele e prestando honras para ele. Ele diz: olha, eu queria ser um ministro de Estado, olha que maravilha. Aí a natureza resolve fazer uma brincadeira com ele. Ele, plim, se torna um ministro de Estado. E aí ele está ali, agora sim, agora eu sou o que eu quero, eu sou importante. Aí de repente o pessoal larga a liteira e sai correndo e deixa ele lá sozinho. Ele vai olhar, o que foi que aconteceu? Era o príncipe que estava passando. Todo mundo largou, o ministro foi atrás do príncipe, que era muito mais importante. Ele disse: ah, que droga, eu ainda não sou o que eu queria ser o príncipe. Aí, plim, se torna o príncipe. Aí está lá, recebendo todas as honras, todo mundo bajulando, que maravilha, agora sim. Aí, de repente, acontece alguma coisa que todo mundo larga o príncipe também. Coloca a liteira no chão, sai todo mundo correndo. Aí ele olha para fora para ver o que foi. Era o sol que estava forte demais, estava escaldante. E ninguém aguentou, todo mundo foi procurar uma sombra. Aí ele olhou assim e falou: ah, que droga, eu ainda não sou o mais poderoso. O poderoso era o sol, olha que maravilha. Ele que domina, faz todo mundo fazer o que ele quer. Aí, plim, se torna o sol. Aí ele está iluminando, mandando raios, aí ele está se sentindo o máximo. Aí, de repente, vem uma nuvem pesada, enorme, negra. Ele joga os seus raios e não chega mais nada na Terra. Ele tenta iluminar, só gera sombra. Ele diz: não é possível, essa nuvem é mais poderosa que eu, impede que meus raios cheguem à Terra. Poderosa mesmo é essa nuvem, eu queria ser essa nuvem. Aí, plim, vira a nuvem. Aí ela está se sentindo imponente, né? Reinando sobre o mundo, mandando chuva, gerando sombra. De repente vem um vento terrível e começa a bater e despedaçar a nuvem, lançar pedaços dela para tudo quanto é canto. E ela olha e diz: o que é isso? O que está acontecendo? Ah, é o vento. Poderoso mesmo é o vento, viu? Eu queria ser o vento. Aí, plim, se torna o vento. Aí ele se sente o máximo, sopra para um lado, para o outro, é o maioral. Só que de repente ele bate numa coisa que não recua 1 milímetro com ele. Pim, e ele para. Pim, ele não passa daquilo. Quando ele olha, é uma grande montanha. Aí ele diz: ah, não é possível. Poderosa mesmo é essa montanha. Olha só, eu não consigo fazer ela arredar 1 milímetro. Aí automaticamente, plim, ele se torna montanha. Aí se sente super poderoso, reinando sobre tudo. De repente ele ouve um barulhinho. Plim, plim, plim. Ué, o que é isso? Plim, plim, plim. Quando ele olha para baixo, é um homem quebrando pedaços da montanha para levar para uma construção, ou seja, era o quebrador de pedras que ele era no início, destruindo a montanha, mais poderoso do que ela. Ou seja, no final das contas, quem é mais poderoso nessa história? Aquele que tem poder sobre si próprio. Esteja na posição que estiver, quem tem poder sobre si próprio, esse é o poderoso. O resto é uma grande bobagem. Muito bonita essa também, uma conversa dele novamente com a Eulália. Ele diz: estou com medo. E a Eulália diz: calma, tudo vai se ajeitar. Tomara. E depois se desajeita de novo. E se ajeita e se desajeita. É um ciclo. E o ciclo não acaba? Sim, um dia acaba. E depois? Depois começa outra vez. Ou seja, você está num mundo onde existem cumes e vales, um mundo onde existem altos e baixos. As coisas vão melhorar, depois a tendência é que piore. As coisas vão ter um auge quando elas têm um auge. Quando você está no alto da montanha, se você continua caminhando, o que vai acontecer? Você vai começar a descer, logicamente. Um mundo de dualidades, de yin e yang. As coisas são duais, portanto vai haver ponto luminoso, vai haver ponto sombrio o tempo todo. É como você imaginar um mundo com cumes e vales. Você não se identifica nem com os cumes, nem com os vales. Você é como se fosse um sol que está brilhando ali acima, vendo todas essas coisas acontecerem, todos esses acidentes da paisagem, sem se identificar com nenhum. Se a gente tem uma consciência que não se identifica com esses extremos, não se sente um fracassado nos vales, nem se sente o maioral nos cumes, mas simplesmente analisa essas coisas como acontecimentos normais da vida. Quando não tem tanto apego às circunstâncias assim, quando é sereno, quando é dono de si próprio, quando tem valores que estão acima dos valores materiais, a gente é como esse sol que fica lá de cima olhando os cumes e os vales, a paisagem terrestre. Agora, se estamos ligados à Terra, presos a desejos de ter coisas, presos a desejos de ter projeção, se tudo que é importante para a gente está nesse mundo material, quando tiver crises, a gente vai estar lá no fundo do vale. Quando tiver vitórias, a gente vai estar lá no pico da montanha.
Em ambos os lados estaremos fantasiando. Em um acharemos que não somos nada, no outro acharemos que somos muita coisa. Ambas as afirmações estão erradas. Nós somos humanos e existe um papel para nós dentro do universo. E o mundo vai ser dual, mas nenhum nem outro deveria dominar a mim. Como dizia o imperador Marco Aurélio, né? Você deve pensar que antes de sair de casa, pense que pode fazer sol, pode chover, pode acontecer mil coisas. Nenhuma dessas circunstâncias deve te roubar a ti mesmo. Você tem que saber que é a definição da vida, ela é cíclica. Mas eu vou passar por todos os ciclos sem deixar que nenhum deles me roube a mim mesmo. Que eu perca o meu autocontrole, que eu perca a minha serenidade, que eu perca a minha identidade. Porque eu me defino em cima de coisas que não são parte da paisagem terrestre, não são parte da geografia terrestre. Eu me defino em cima de coisas mais transcendentes. Eu me defino em torno de valores, eu me defino em torno de virtudes, de sabedoria, seja lá em cima. Portanto, as coisas são duais, mas não me atingem mais. Senão, a dualidade do mundo acaba com a gente, sai nos arrastando para cima e para baixo e acaba com a gente. Aprender a encarar a lei dos ciclos, sem deixar que ela te leve tão baixo nem tão alto, porque ambos são ilusões. Por último, esse que é um dos quadrinhos que eu mais gosto, acho muito interessante esse quadrinho dele, e é um cidadão assistindo televisão. E lá na televisão está passando um tanque de guerra, está mostrando uma guerra terrível que está acontecendo no mundo. Aí ele olha e diz: ontem terminei a guerra, chega! Aí ele desliga a televisão, liguei para o meu irmão, que há 15 anos eu não vejo. Pedi desculpas, ele também. Ninguém percebeu nem saiu na TV. Mas ontem a humanidade deu um pequeno passo em direção à paz mundial. Não é lindo isso? Eu imagino, mas que besteira, eu fiz as pazes com meu irmão, que isso tem a ver com a paz mundial. E se 8 bilhões fizessem isso? Hoje, vou dizer, chega para a violência, eu vou fazer as pazes com um inimigo meu. 8 bilhões se fizessem isso. Onde estaria a guerra? Onde estaria a violência? Ou seja, a partir de hoje, na minha vida, eu declaro guerra para a violência. Aqui não vai ter, eu não admito mais. E se eu faço isso, eu sou um ser que não contribui para isso. Daqui a pouco tem 2 seres que não contribuem para isso. E por referência, por exemplo, esse exemplo vai se espalhando. E não há outra forma de você acabar com a guerra, entendam isso. Eu posso ir lá e negociar um armistício, que a guerra pare por algum tempo, mas eu não apago de dentro dos seres humanos o ânimo da guerra, o ânimo da violência, da agressividade, a ambição por aquilo que pertence ao outro. Eu não apago isso, portanto eu não parei as causas. Eu simplesmente bloqueei as causas por algum tempo. Daqui a algum tempo essa muralha vai ser derrubada e o mesmo fator vai começar a gerar outra guerra. É simplesmente uma maneira, digamos assim, de colocar uma tampa na panela, mas a água continua fervendo lá dentro. Você não atua sobre as causas. Quando um ser humano se declara inimigo da violência e da agressividade, aí é um ponto onde a violência está resolvida. E à medida que isso aumenta, você tem um terreno onde a violência já não tem mais poder. Se eu desligo a televisão e ligo para uma pessoa e consigo superar um ato de violência, superar um rompimento, você decretou um avanço, como ele diz, para toda a humanidade. Se todo mundo fizer isso, daqui a pouco a gente não tem mais combustível para a violência. Não é mais a água fervendo abafada, você apagou o fogo. E se não tem fogo, não tem mais fervura. Não tem mais agressividade, não tem mais a violência. Mas apagar o foco que ela tem dentro de você, para que você possa ser um referencial de mudança. Porque é assim que as coisas mudam. Todo o resto é meramente paliativo. É assim que as coisas mudam. Eu acho isso de uma beleza, sobretudo num mundo como a gente está vivendo, uma guerra atrás da outra, tanta confusão, tanta complicação. Eu acho tremendamente necessária essa reflexão. Por fim, terminando as nossas reflexões, a junção de beleza e profundidade promove um dos maiores mergulhos que o homem pode dar em si mesmo. Ou seja, uma coisa bela. Todos os desenhos do Caetano Cury são aquarelas, vocês viram, né? Ele desenha com aquarela, portanto os desenhos são delicados, são suaves, são muito bonitos, muito simples e muito bonitos, e ao mesmo tempo com profundidade. Quando você junta beleza e profundidade, isso te faz
te puxa para dentro, te faz dar um mergulho profundo dentro de si próprio. Aprendam esse segredo. Se você quer marcar o encontro com a sua alma, faça a junção de uma ou mais belezas. Pega um pôr do sol, um belo texto, junte duas belezas. Nesse momento você lê esse texto assistindo o pôr do sol. Você vai ver a puxada que isso dá para levar a sua consciência para um ponto mais elevado. Como isso te puxa para dentro. Então, quando você junta beleza e profundidade, você tem um chamado fortíssimo para mergulhar dentro de si próprio. Quando a gente produz coisas simples como essa, num quadrinho feito de aquarela, com assuntos profundos, que podem, em segundos, onde você passa os olhos por aquilo, te dar uma boa reflexão. Eu acredito que isso é cultura. Cultura vem de cultos, cultivar aquilo que o homem tem de melhor. Trazer à tona e cultivar aquilo que o homem tem de melhor. Portanto, eu gostaria de trazer esses desenhos para vocês, para valorizar o que eles realmente merecem, para que a gente tivesse também um momento de elevação de consciência através de algo tão simples. A gente tem falado de tantos livros, né? Tantos clássicos, mas através de uma coisa simples como uma história em quadrinhos, tirinhas de quadrinhos. A gente pode também ter momentos de elevação de consciência. Se cada um de nós, nas pequenas coisas que faz, gerasse também um convite à elevação da consciência do outro, isso seria fantástico. E você vê que mesmo nas coisas simples é possível fazer isso. Imagine que eu arremesse uma bola em alguém, nela. Arremessei essa bola, pega nela, ela leva uma bolada. Por que pegou nela? Porque era da altura dela. Se fosse alto demais para ela, teria passado por cima da cabeça dela e não teria tocado. Os problemas que nos tocam é porque são da nossa altura. Senão eles passariam por cima da nossa cabeça. O problema é que a gente tem um julgamento sobre nós mesmos que não é real. Nós não sabemos dos recursos que dispomos. A menos quando a vida nos obriga a utilizá-los. E muitas vezes a vida nos obriga exatamente para mostrar que eles existem. Certas circunstâncias vão provar para a gente, muitas vezes, isso já aconteceu, pelo menos na minha vida, acho que todo mundo já viveu isso, de uma circunstância difícil mostrar para mim que eu tinha potenciais que eu não imaginaria de outra forma que tinha. Mas a natureza é justa, é cosmos e não caos. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Isso é uma frase de Marco Aurélio, imperador estoico. Ou seja, nada acontece com a Lúcia que não seja próprio da Lúcia. É muito difícil acreditar que a natureza mandaria para alguém uma prova que está além das possibilidades desse alguém dar uma resposta. Significaria que a natureza é caos. Se a natureza é caos, não existe Deus. Se não existe Deus, não vale a pena a gente filosofar, porque nada tem sentido. E não é isso que a gente vê na nossa observação diária. A gente vê que a natureza é cosmos, que dá a cada um aquilo que lhe corresponde, que as coisas têm uma determinada harmonia e nada acontece a alguém. Lembram daquele ditado popular que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor? Nada acontece a alguém que ele não tem um potencial, que muitas vezes desconhece esse potencial. A vida está o tempo todo tentando mostrar a nós mesmos para nós mesmos. Ela corre atrás da gente com um espelho. Para você se ver, para você ver o tamanho que você tem. Porque senão fica se considerando muito pequeno pela vida fora. Acredite, veio para mim, é porque eu posso. A vida me vê melhor do que eu. A vida tem uma perspectiva do que eu posso fazer maior do que aquela que eu tenho. É muito difícil quando a gente começa a colocar sentenças. Essa prova é muito maior do que eu. Você sabe quem você é? Você tem certeza disso? Então significa que você sabe mais do que a vida, isso é muita sabedoria. Eu acredito que a gente não tem isso. Então acreditar que não existe acaso é a melhor coisa que pode acontecer aí. Não existe acaso e se alguma coisa veio para nós, significa que tem um potencial aí em cima, que eu não estou vendo. Mas se eu acredito que ele existe, eu posso começar a lançar mão dele. Então isso é uma premissa de início para qualquer situação desse tipo.